Então, tá gravando, então. Então, dando continuidade aí, né? A gente, né, só lembrar, pessoal, não vamos ficar só com essas duas, não vamos utilizar as quatro, não. A partir da próxima semana, a gente, aí faz o esquema. Talvez não use as 4 horas aulas, até porque eu acho muita, né? Mas aí aí talvez a gente eventualmente tenha que usar, mas a gente pode usar 3, ou a gente vai programar atividades em que vocês não precise ficar só eu falando essas 4 horas aulas, né? Bom, especialmente essa semana, na verdade, eu estou dando aula aqui, estou aqui em Brasília, né? Então é meio que um arranjo ainda, porque eu tive que vir aqui devido ao falecimento de um parente próximo, né? Acabei tendo que vir aqui. Então, eu não estou no meu escritório. Então, a gente nem dá para ficar usar né, as 4 horas aulas. Então, por isso que a gente ainda vai, né? Na próxima semana eu queria que a gente ocupe melhor o horário, né? Bom, então vamos dar sequência então para a gente ganhar um certo tempo, né? Eu já tinha falado então redução na quantidade e qualidade, né? Já foi contextualizado, isso é bem tranquilo, né? Aumento de custo, como eu falei, né? Já é uma situação que a gente normalmente não pensaria, né? Como assim eu estou perdendo, né? Em economia, se você deixa de ganhar, né? Aqui não no lado da produção, mas no lado do gasto, né? Se eu gasto mais, eu deixo de ganhar, né? Se eu deixo de ganhar, é considerado uma perda, né? Então, eu monetizo essa perda em saco de soja e faço a continha, né? Então, é, você, na década de 90, no início da década de 90, você não tinha na cultura da soja aplicação de fungicida. Então, você não tinha esse gasto aí de 6 sacos. Eu estou colocando aqui 6 sacos, né? Para 2 aplicações de fungicida. Então, a produção daquela época, né? Você descontava só custo aí com adubo e inseticida e algum custo operacional, mas não tinha, evidentemente, o custo com fungicida. Então, se você aumenta o custo, você deixa de ganhar, porque é retirado, né? É subtraído do que você ganha lá na frente, né? Do seu rendimento. É subtraído porque você aumentou o custo, então isso é uma perda também, né? Só para ficar claro isso, né? Para a gente ter. Eu citei o caso aí na produção, porque se teve aumento de custo de produção, mas tem aumento de custo também, pessoal, que é na comercialização. Como é que é? Como aumento de custo, né? Bom, se eu compro sei lá, mamão, né? De um fornecedor, e esse mamão já vem contaminado, na hora lá você não vê, a contaminação é uma infecção incubada, né? Só que eu noto, vamos dizer que eu troquei de fornecedor. Eu sou o cara lá da, da, do comércio, lá da feira, né? Eu estou acostumado com um determinado fornecedor que me fornece mamão de qualidade livre de doença, que eu passo, esse mamão meu fica 2 semanas lá na banca da feira sem que eu comece a descartar mamão, né? Então, vamos ver que eu troque de fornecedor, né, por um cara que, quer dizer, não seja, pode até não ser má fé, mas um mamão que já vem contaminado, vamos dizer, com antracnose, com uma certa quantidade de contaminação de frutos com antracnose. Aí eu noto que em vez de 2 semanas, na primeira semana eu já começa a descartar, né, até produto, né? Então, o que que acontece? Se eu vou descartar produto, eu vou ter uma perda de produção. Evidentemente que se eu continuar com esse fornecedor, que me vendeu esse mamão de qualidade inferior, eu vou ter que aumentar o preço, né? Para compensar aquela perda que eu tive. Então é assim que funciona. Então há um aumento de custo aqui pela comercialização, chamada aqui, como está aqui no slide, né? Pela comercialização em função dessa maior perecibilidade que aquele novo produto que o meu novo fornecedor está me propiciando, né? Então, se isso se mantém uma regra, o mercado deixa de oferecer mamão de qualidade superior, evidentemente aquilo vai ser incorporado naquele comércio local como custo, né? Então, vai ter um aumento
de preço no mamão. Então, isso é um contexto, então, que se refere a aumento de custo. Então, não só eu dei o caso da soja aqui para ferrugem, tem também o caso do mamoeiro, aí no caso de custo de comercialização, tá? E às vezes na comercialização também, para algumas frutas, principalmente para exportação, você tem, agrega, se você embala o produto, às vezes com um produto, um fungicida leve, né? Vamos dizer assim, que não tenha, vai deixar residual, se esse fruto vai ter que ser exportado. Então, é um custo de controle no processo de comercialização também, né? Não é só lá na produção, mas você pode ter algum custo aí, ou algum tratamento térmico, né? Que aí já é na fase de comercialização, não na fase de produção. E também pela perecibilidade, né? Como eu falei, aquele material, eu não fiz o tratamento térmico, eu vou ter que ter um custo, porque meu mamoeiro eu vou ter que descartar antes do esperado, e depois eu acabo acrescentando, né? No preço daquele produto. Então, é isso que está falando esses slides aí, né? Aumento de custo de produção, de comercialização, tanto pela perecibilidade quanto custo de controle, tanto da produção como na comercialização. Só para dar o contexto correto, né? Bom, esse aqui acho que é menos, a gente imagina, não imagina nessa perda nesse sentido aqui, necessidade de cultivo de variedades vegetais menos produtivas ou menos aceitáveis que variedades sucessivas. Então é o seguinte, o caso clássico que eu dei sempre exemplo, que eu acho que é mais fácil de pegar, é o da banana maçã, com o mal do Panamá, né? Então, você tem a variedade de maçã, é muito suscetível ao mal do Panamá. E você tem variedades resistentes, evidentemente, ao mal do Panamá, né? Que é a nanica e nanicão. Então, só vamos imaginar que a gente tenha numa região que você tenha o cultivo da banana maçã como regra, né? Banana maçã tem um preço, normalmente o preço é mais caro, né? E você não tem a doença, evidentemente, né? E então você tem uma boa lucratividade com a cultura. No momento que vamos dizer que é introduzido o mal do Panamá, você não consegue mais produzir, né? A perda é total, você tem que trocar, né? Então eu tinha uma expectativa de rendimento com a maçã, às vezes um rendimento, uma expectativa de rendimento alto, né? Então eu troco, digo, mas tem variedade suscetível. Aí eu troco pela variedade suscetível, pela variedade resistente, melhor dizendo, que é a banana nanica. Bom, aí eu passo a cultivar a nanica, evidentemente que eu não vou ter perda na quantidade nem na qualidade. Como eu falei, a banana nanica é resistente ao mal do Panamá. Evidentemente que, mas meu negócio eu noto que vai ser menos rentável, porque aquela cultura, apesar de às vezes produzir, ou produz menos, ou mesmo que produza a mesma quantidade em termos de quilos de banana, né? Eu vou vender por um preço mais baixo, né? Então, é um caso também de perda, aí é uma perda, vamos dizer assim, mais filosófica, mas a gente considera perda se a gente comparar com o estado anterior, né? Então, você tinha um histórico de ele ter um rendimento X, né? Que ele, quando ele cultivava a variedade suscetível, a variedade de maçã, né? Que tem um preço, em geral, é mais valorizado no mercado. No momento subsequente, eu passo o meu solo ficar contaminado e eu não poder mais cultivar aquela variedade, pelo menos, vamos dizer, num horizonte de 20 anos, então você tem um momento 2 em que você tem, comparado com o momento um, né? Tem bem, a gente qualifica como perda econômica, correto? Então, esse é um terceiro caso aí, né? Que normalmente eu acho que passa batido. E em último caso, a gente pode ter perda também, aí já lá chegando mais um, Leonardo, não, ele já estava, caiu, Leonardo Cunha. Então, no caso D, né, que pode ter perda econômica, você produziu bem seu material e depois pode haver contaminação. Deixa eu só eu não sei se eu gravei, quem está olhando, acho que eu não sei se eu vou olhar aqui, tá? Pausar. Tá gravando sim, Tá gravando Francisco. sim, né? Agora eu vi, tá certo. Ok. Ah, bom, então no caso D aí, você
você produz e esse material fica, às vezes, armazenado até antes de comercializar, durante o período, né? Então, pode haver contaminação lá no... Se formos pegar grãos armazenados, milho, né? Com toxinas, né? Que a gente chama coletivamente de micotoxina. Então, alguns, não são todos os fungos, mas alguns, por exemplo, do gênero Aspergillus, produzem um tipo de toxina, né? E aí você não teve perda, né? Normalmente, às vezes, esse fungo não produz nada visível, vamos dizer assim, não produz um mofo, mas eu vou ter uma contaminação aí por micotoxinas, né? Então, é um caso específico aqui. E como é uma toxina que ela tem baixa tolerância, né? O mercado, né? Tem uma quantidade X que ele tolera e é uma quantidade muito baixa, porque é uma toxina perigosa, pode até induzir ao câncer, né? Então, e se acumular no organismo, e passar também através da cadeia trófica, que a gente chama. O que é cadeia trófica? Né? O milho você vai alimentar a ave, né? E a gente se alimenta da ave. Na galinha, essa toxina passa, né, quando a galinha se alimenta do milho, vai para a galinha, não vai matar esse milho, né? Não vai matar a galinha não vai eliminar também, né? Algumas toxinas no nosso organismo e o organismo animal consegue eliminar. Ela não consegue, fica lá, vamos dizer, no tecido adiposo, fica grudado. Aí eu como essa galinha contaminada. É claro que normalmente os níveis são baixos. Agora, como ele vai se acumular na minha gordura também, se eu passar a contaminar sempre galinha contaminada, com um determinado tempo, vai atingir uma determinada quantidade X que vai me causar problema. Então, por isso que o mercado é muito exigente, mesmo em baixa concentração, ou baixíssima concentração, né? O mercado, pelo menos o mercado mais organizado, né? Não aceita, tá? Então, então é um caso específico aí que você pode ter perda normalmente isso acontece em condições de armazenamento inadequado, né? Principalmente aí para as micotoxinas. Bom, então, são essas as formas aí, né? Que eventualmente a gente tem perda conceituado como perda econômica, né? Então, vai além do que aquele conceito inicial que a gente tinha, né? De perda na quantidade e na qualidade. Então, tem outras perdas também que o técnico deve ter uma luz, né? Deve ter um conceito mais adequado para você, evidentemente, perceber a importância, né? Do que a gente está falando, da importância de doença. Bom, e a gente tem uma terminologia, né? Associado aos danos, né? Que as doenças podem provocar. E também é bom essa tipologia, porque vamos dizer assim, amplia um pouco mais até, eu acho, né, a questão das perdas, né, dos danos, da parte econômica, né, do impacto econômico, melhor dizendo, né. Então, por ampliando um pouco mais, a gente percebe que os danos podem se dar até antes da doença aparecer, né. Como assim antes, né? Se a doença nem apareceu, como é que está ocorrendo, provocando dano, né? A gente percebe, assim, o cidadão comum, né, o agricultor, mas antes que uma doença apareça, já existe todo um procedimento, né, para evitar que ela apareça. Então, se não apareceu doença X ou Y, provavelmente é porque, sei lá, o Ministério ou o Estado, através da Agrodefesa, tenham interceptado, por exemplo, material contaminado que alguém importou de outro país, né? Então, a gente sabe que as doenças não têm distribuição generalizada, né? Você tem em alguns países, às vezes tem no estado, não tem no outro, tem no município, não tem no outro. Então, não há uma distribuição universal de todas as doenças em todos os lugares. Então, vai ter lugar que tem umas, não tem outras, e outros, e o inverso, né? Então, pensando nisso, então, o dano potencial, né? Ele já é um conceito que a gente usa
para embarcar, para caracterizar, melhor dizendo, esse tipo de perda. Porque, mas eu não estou tendo perda com a doença do abacaxi, uma doença lá do café, né? Um tipo de antracnose do café que não tem, estamos tendo perda sim. Como assim? Porque, embora a doença não tenha aparecido, os ministérios têm todo um custo logístico com o quê? Com fiscalização em aeroportos, com treinamento de pessoal, com elaboração de lista, né, de doenças que o país não tem, com manutenção de todo de órgãos de fiscalização, que tem, paga salário, paga, né? Então, por exemplo, nesses órgãos a gente não sabe disso, mas esses órgãos que cuidam da parte fitossanitária, eles têm que relatar a cada semana, e eu já trabalhei nessa área, para o Ministério, por exemplo, relatar que determinada doença não tem na região. Mas por que precisa relatar? É porque para ter certeza que está sendo monitorada aquela doença. Porque não adianta, às vezes quando aparece uma determinada doença, uma região, muitas vezes aquela doença já estava disseminado muito mais do que se sabia oficialmente. Se estava disseminado muito mais do que se sabia oficialmente, significa que ela, na data oficial, apesar de ter uma data oficial, provavelmente ela apareceu antes. Provavelmente não, com certeza. Que deu tempo de ela se esparramar e só depois de ela atingir um determinado nível de vamos dizer assim, ocorrência, numa abrangência da região, é que se conseguiu alguém, né? Alguém deu o alarme e oficialmente foi dado como. Então, isso significa o quê? Que não houve esquema de monitoramento, já que a doença apareceu, casualmente alguém, vamos dizer assim, gritou e a doença já estava esparramada em uma determinada região. Isso fica bem claro, né? Se você detecta uma doença, se é detectada oficialmente pela ciência, e ela já está, quando você detecta, quando alguém relata, melhor dizendo, essa doença já está esparramada, é porque ela apareceu antes, não é isso? É preciso um tempo para ela aparecer e conseguir, né, o momento real, né? O aparecimento real e o aparecimento oficial pode estar muito diferente, que deu tempo de ela aparecer e esparramar. Então, essa é a ideia. Então, mesmo quando a doença não aparece, é claro que esse ministério, os órgãos do Estado, eles têm que estar fazendo esse levantamento, tá perguntando, olha, apareceu a doença. Isso é maneira de falar, né, pessoal? Mas cada órgão é responsável por estar informando semanalmente que determinadas doenças ainda não apareceu, né? Naquela região. É claro que não é para todas as doenças, mas para algumas doenças que são o potencial maior. E para isso também, os ministérios, os órgãos de defesa, eles têm que ranquear essas doenças. O que é ranquear? É fazer uma estimativa, vamos dizer assim, de avaliar a importância daquela doença de acordo com a característica daquela doença, ou seja, a capacidade de causar perda e a importância econômica daquela cultura, né? São dois parâmetros, ou duas ordens que baseiam esse ranqueamento, né? Mas por que tem que saber, não precisaria só saber o potencial de dano do patógeno? Não é bem assim, né? Eu vou já esclarecer isso. Eu posso ter uma doença, por exemplo, que tem uma capacidade altíssima, 80% de perda, né? O potencial de perda na produção que essa doença provoca, tá certo? Você diz, mas então é uma doença, né? É uma doença que ela é ranqueada como prioridade 1, né? Acontece que você tem aquela doença, mas aquela cultura não é importante. Vamos dizer que é uma doença de uma cultura do mangostão, né? Que para Goiás eu acho que eu desconheço em algum município que planta. Se tem alguém de fundo de quintal, mas assim, oficialmente, se você olhar a estatística, provavelmente nem tem a produção, né? Escalonada de mangostão. Então tem uma doença lá na Ásia que causa 100% de perda, né, na lavoura. Mas só que o mangostão não é importante para Goiás, vamos ser mais específico ainda, ou para Jataí ou para Mineiros. Evidentemente que o ranqueamento dessa doença, né, não é tão potente, porque você tem que levar em conta os dois pesos, né, a capacidade de perda e a importância econômica daquela cultura.
Então, eu fazendo essa mescla, né? É como a gente faz a avaliação, né? Você ter a avaliação de doenças. Eu vou ter que ter um peso para importância da doença e um peso para a capacidade de danos do patógeno em si, né? No momento em que eu mesclo, faço essa integração dessas duas parâmetros, é que eu posso avaliar, né? Então, por exemplo, a ferrugem da soja, ela está ranqueada. Bom, a ferrugem da soja não é mais uma doença quarentenária, só lembrar, mas vamos pegar outras doenças, sei lá, o mal a cigatoca negra, que apesar de aparecer no Brasil, aí em Goiás, ela me parece que apareceu outro dia em Iporá, mas é uma doença que ela tem pouco, é, vamos considerar como ela ausente, né? Apareceu aí no Iporá, mas parece que ela não avançou. Então vamos considerar a cigatoca negra como ausente em Goiás, né? Então, para Goiás, bom, a cigatoca negra, do ponto de vista do patógeno, ela detona, né? Ela tem uma alta capacidade. Então, em relação à capacidade do patógeno, do lado do patógeno, ela recebe uma nota alta, né? A nota alta aqui, no caso, é causar danos, né? Agora, e vamos pegar a banana, né? Bom, a banana depende do município aqui, né? Vamos para Jataí. Ela tem uma certa importância, a banana da terra, né? Então, provavelmente para Jataí, ela vai ter uma nota, quando vai integrar as notas, ela vai ter um peso, né? E para um município que não produz banana, ela vai ter um peso menor, né? É claro que esses conceitos são definidos a nível de ministério, talvez o Estado faça isso, né? Mas não sei se eles fazem, ranqueiam para todas as culturas, né? Ou né, melhor dizendo, para os municípios, né? Se é calculado, estimado para nível de município, como eu especifiquei. Provavelmente não, né? Esse ranqueamento seria feito a nível de estado. Então, não aparece, apesar da banana, aí tem que avaliar a importância da banana para Goiás como um todo, né? E dar uma nota. E avaliar, bom, no caso do patógeno, a gente já sabe que essa nota já é alta, né? No caso da cigatoca negra, apareceu onde ele apareceu, né? Nos outros países, nas Filipinas ou outros países, ou no América Central, foi uma doença que praticamente detonou as variedades. Então, do lado do patógeno, a nota já está dada. Agora, para cada estado, o que vai variar aí, né, é a importância daquela cultura. Então, a mesma doença que é ranqueado para um estado que tem a banana é importante, ela pode ter uma nota menor para um estado em que não tem a cultura da banana, ok? Então, dessa forma, há esse ranqueamento. Esse ranqueamento, evidentemente, tem um custo, né, com mão de obra, com logística, com computador, com etc., com equipes que fazem o dia a dia, né, do levantamento. Então, é toda uma estrutura de governança, né, associado a esse tipo essa atividade, melhor dizendo, né? Então, ou seja, né, resumindo, antes de aparecer, então, a cigatoca negra, né, já já implicava em algum dano, no sentido aqui, o dano não diretamente à cultura, em relativa à perda da cultura, mas há todo um gasto econômico, né, com essa manutenção dessa atividade de ranqueamento, de estudos, etc. Então, isso é o dano potencial, né, pessoal? E aqui no slide está dizendo o dano que pode ocorrer na ausência, mas aí, na verdade, eu estou dizendo aqui que é, o dano potencial, por exemplo, quando você tem uma doença cigatorta negra, vamos dizer que não tem, já apareceu no Brasil, mas vamos dizer que não tem aparecido. Como é que eu vou quantificar o dano potencial, ou dar uma expressão, vamos dizer assim, uma expressão quantitativa? Da parte do patógeno, eu tenho que saber aonde ele apareceu, vamos dizer que foi na América Central. Então, eu fazer a média, né, numa situação muito favorável, qual as perdas que essa doença causou, né? Na verdade, não é nem a média, mas na verdade é aonde ocorreu o dano maior, né? Pode ser, eu vou avaliar, eu posso, num determinado município da América Central, ter causado perda
e 20% por uma série de fatores aí, fatores ambientais, mas pode ter município que, então eu pego o maior, né? Por isso que é potencial, né? A expressão máxima. Ah, mas no município lá tal, onde chove mais, a perda foi de 90%, perda generalizada ou num determinado. Então, eu sempre pego uma amostra, né? Aonde houve uma perda maior, né? Por isso é que a gente chama de potencial, né? Então, é definido dessa forma. Então, no slide está dizendo como que eu defino, né, a perda potencial, né? Ou dano potencial, melhor dizendo. Tá, pessoal, nós vamos, já deu o tempo aqui de, quando terminar mais esse tempo, a gente encerra a nossa, a nossa aula de hoje, tá certo? Bom, então o dano potencial é definido dessa forma, né? Pode ser definido experimentalmente, alguém monta um experimento, ou a observação de campo num país onde a doença não apareceu, né? Bom, o dano real, bom, enquanto ela não aparece, ela é definido como dano potencial, né? No momento em que a doença é introduzida num determinado país ou estado, né? Ela passa a ser real, né? O conceito é esse mesmo, né? É o dano que que está acontecendo, né? No momento em que aparece. Então, o dano real, bom, o dano potencial, só lembrar aqui, voltar, eu falei muito no estado, né? Mas do ponto de vista do agricultor, isso o pessoal que mexe, por exemplo, com granjas, né? É importante sim, né? No momento em que ele pode arcar com algum custo, né? Por quê? Porque ele é o, vamos dizer assim, o interessado imediato, né? Então, se você for visitar algumas, eu já visitei lá na região de São Paulo, quando a gente foi entrar, o pessoal lá da prefeitura, junto com o pessoal da prefeitura de Jataí, a gente tinha que passar por uma série de passar por um pé dilúvio, né? Se o pé dilúvio, o que que é? Você põe o pé numa, acho que é cal, em que se houver no sapato ali algum contaminante, né? Ele mata, né? Aquela substância química lá, o cal mata, né? Quem vai entrar num aviário, muitas vezes você tem que agendar, chega lá e te dão, principalmente aviário de matrizes, né? Eles vão te dar uma roupa esterilizado, né? Ou te dar uma roupa, não, você vai vestir eu não sei se tem que trocar de roupa, mas eu pelo menos usar um jaleco, né? Esterilizado, etc. Tem todo um procedimento, um protocolo, né? De sanitização. Bom, isso aí vocês já viram aí agora na pandemia, né? Quando a gente vai no supermercado, você tem que esterilizar a mão com álcool, o carrinho lá do supermercado. Isso aí vocês, na prática. Então, assim, eu falei no estado, mas aí por que que essas granjas se preocupam com isso? Porque normalmente são, sei lá, a Perdigão ou a Sadia, porque são empresas que elas exportam para outros países. E muitos países são extremamente exigentes e eles fazem amostragem, fazem inspeção, monitoramento de determinadas doenças que são importantes para esses países. Então, apareceu, vamos dizer que a Perdigão relaxa as medidas sanitárias, né? E aparece uma doença X lá, que é uma doença importante lá para os Estados Unidos. Eles param de importar. Então, assim, tem um impacto imediato, né, a nível de produtor, né? Que é ele perder aquele mercado. Então, isso para ele também é importante, o dano potencial, ele trabalhar com esse conceito, ele visualizar isso e ele operacionalizar esse conceito, né? Quando eu falo operacionalizar, é tomar medidas, né? Bom, vai entrar aqui então na minha granja, eu combino com o gerente, só você tem que agendar e você tem que seguir um protocolo de segurança sanitária para que eu possa alguém visitar a minha, né? Correto? Então, o dano potencial, eu citei o Estado, mas ela é de interesse, inclusive interesse imediato, né? Para aquele produtor lá, né? Seja uma grande empresa, seja uma pequena empresa também, né? O impacto é o mesmo. Bom, e dano real, como eu falei, é potencial enquanto não aparece. A partir do momento em que aparece, passa a ser um dano real, né? Provocando perdas naquele ano e nos vários anos subsequentes, né? Vai dependendo da doença. A menos que seja erradicada a doença, certamente ela vai. Eu só Oi?
Mano, não sei se é minha internet, cara, mas tá travando muito. Rapaz, a minha, não, a minha, vixe, aí, a minha, inclusive a minha internet que eu tô usando até o cabo, não tô usando nem o Wi-Fi, né? Mas corta a fala, né? Corta o áudio, né? Deve ser. Ixi, essa é a tecnologia, né? Da mesma forma que permite que, às vezes, vocês não... eu falei no começo, eu estou em Brasília, né? Vocês, numa situação frequencial, você teria dispensado a aula, né? Mas isso acontece, como diz a história, isso é... Bom, de qualquer maneira é gravado, né? Às vezes você tem a opção, está sendo gravado, né? Tem a opção de, às vezes, dar uma conferir de novo, né? Bom, então vamos lá. Dano real, então, né? No momento que se materializa, né? Aquele dano deixa de ser potencial e passa a ser real, né? Ele ainda tem subtipos, né? A gente pode caracterizar ainda de outras formas, como o dano real direto e indireto, né? Eu vou começar com o dano direto, né? O termo já qualifica, é aquele dano que se verifica na quantidade e qualidade do produto, né? Que a gente já conceituou ali aí para trás, né? E ainda na capacidade futura de produção. Então, o conceito aqui é intuitivo mesmo, né? Reduziu a produção, reduziu a qualidade, dano real direto, né? Dano real direto para o produtor, né? Para quem está produzindo ali, ou às vezes até ou para a cadeia de produção, né? Eu falo, o cara lá do supermercado também compra, e se ele houver perecibilidade, ele tem que passar isso para custo, né? Então é perda também. Agora, o dano real indireto é mais, vamos dizer assim, subjetivo, né? Bom, para que haja dano, eu gosto de pensar assim, o dano real indireto é um reflexo do dano, ou a consequência do dano direto, né? Como assim, né? A gente vai contextualizar melhor. Bom, eu posso ter, às vezes, uma doença que aparece num determinado, o de soja que é mais fácil a gente, né, visualizar. Um cara que planta 10 hectares de soja, lá em Mineiros, né? Mas só aparece na fazenda dele, né? Ele planta lá 10.000 hectares de soja e em 10 hectares há uma perda naqueles 10 hectares com determinada doença nova na região. Doença nova ou doença antiga, né? Bom, se a gente pensar bem, qual o impacto no município? Com certeza nenhum, né? Ele vai ter aquela redução na produção em 10 hectares, mas ele planta 1.000, né? Então, a população não vai sentir, né? A comunidade não vai sentir, nem mesmo, provavelmente, nem o agricultor vai sentir, né? Aquela perda faz parte da variação normal. Tem ano que ele colhe mais, tem ano que ele colhe menos, né? Então, então o dano indireto, apesar de haver aquele dano direto, se a gente pensar, né, nesse conceito, ele vai ter alguma perda, né, daquele produtor, mas para a comunidade como um todo, né, o impacto vai ser pequeno, né? O impacto o município vai deixar de arrecadar menos, não vai nem sentir isso, né? Então, agora, quando o dano real direto ela atinge uma determinada expressão, aí realmente pode acontecer. Então, o município de Mineirão, então eu citei o caso de 10 hectares, mas se for em 50.000 hectares no município de Mineiros, tá certo? É claro que aí a prefeitura talvez tenha que mandar a gente embora porque vai arrecadar menos, né? Então, o comércio, evidentemente, é o primeiro a ser impactado. O comércio vai dizer, mas é, ele vai vender menos, ele sabe que ele vendeu menos porque caiu a renda do agricultor, porque houve perda, né, na produção. O agricultor deixou a maior parte dos agricultores de mineiros perderam a sua produção, tá? Então, evidentemente, ele vai ter um reflexo na comunidade, no consumidor, etc. Tá certo? Então, esse é o dano indireto. Então, vocês percebem que o dano indireto, ela depende do dano direto, mas essa dependência precisa que esse dano direto atinja uma determinada expressão, né? Bom, e o dano direto, como eu já falei, é aquele que impacta de maneira ali específica, né? Reduzindo a quantidade, a qualidade,
ou a capacidade futura de produção. Essa capacidade futura está se referindo ao dano secundário, né? Já que o dano primário, bom, então vamos lá, o dano real direto ele pode ser dividido ainda, subdividido em dano real direto primário e dano real direto secundário. O dano real direto primário, né, tá aqui, né, é o dano ali relativo àquele primeiro ano que aparece, né, no momento em que aquela doença aparece, né? Se refere então à quantidade ou qualidade, a prejuízo do custo. E o dano real direto secundário se refere na capacidade